Olá, corretor, bem-vindo ao Talk Show Segura-S, o Talk Show da Active Assessoria, e hoje eu estou com um convidado muito especial. Estou com o Marcos da Duas Corretora. E hoje, né, Marcos, aqui a gente vai ter, não vai ser só um talk show, um assuntinho comum, vai ser uma aula de um produto muito especial que o Marcos vai vir aqui trazer. Bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço pela oportunidade e espero aí cumprir, né, com o que a gente está esperando aí sobre esse produto de responsabilidade civil, seguro de responsabilidade civil. Muito bom. E Marcos, vamos primeiro ambientar a galera. Claro. O que é esse seguro de responsabilidade civil? Bom, o seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro que tem por objetivo proteger o profissional, proteger a empresa dos danos decorrentes da sua atividade profissional ou da sua atividade empresarial. Então a gente bem sabe que, por exemplo, um médico tem ali a sua atuação profissional e ele pode, em algum momento, ser processado por um paciente. É um dos exemplos. Né? Você tem ali também a questão dos empresários, os seus funcionários, os clientes das empresas. Por exemplo, um cliente de um restaurante pode processar o proprietário de um restaurante. Então, o seguro de responsabilidade civil, ele vai proteger não só um empresário, como o profissional liberal, dos danos decorrentes da sua atividade profissional ou atividade empresarial. E hoje em dia é muito interessante a gente exaltar isso, porque hoje no ambiente digital o que mais tem são conflitos, né? Parece que o ser humano, ao invés de caminhar para prosperidade, está cada vez querendo arranjar mais confusão. Então a gente sabe que tem esse lance também do brasileiro querer se dar do esperto, querer se dar bem em determinadas situações. Então estar amparado por um seguro desse faz todo sentido, né, para o empresário. Isso, faz sentido porque você tem uma apólice do seguro de responsabilidade e ali você tem uma cobertura que vai proteger você do que é feito em relação ao ambiente digital. Então tem ali, o profissional está sendo caluniado nas redes sociais, o profissional está sofrendo esse dano em relação ao que ele faz. Então, se o profissional tem uma apólice de responsabilidade civil, ele pode acionar essa apólice, solicitar uma indenização para ele contratar uma empresa e dessa forma ter ali todo um profissional para combater essa outra pessoa que está falando mal dessa atividade profissional dele. Né? Então, basicamente é isso. Mas a apólice de responsabilidade civil, ela vai além disso. Né? Não que isso não seja importante, claro que pelo contrário. Né? Mas, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo dos veterinários. Né? Então, hoje em dia, você tem os pets alcançando aí o status até de um filho. Com certeza. Hoje o pessoal está preferindo ter pets do que ter crianças mesmo. Isso é verdade. Isso mesmo. Aí vai lá o tutor do pet e leva o pet para um local para, por exemplo, dar banho ali no pet. Né? E aí quando ele vai retornar, ele vai verificar que o pet está ali com uma patinha quebrada ou muitas vezes o pet sumiu. Ou seja, olha que uma perigo, falha né? profissional. Com certeza. Do local que dá banho no animal. Então, o que esse tutor do pet pode fazer? Pode processar o veterinário, pode processar a clínica, né, pelos danos. Sim. Se o veterinário tiver a apólice de responsabilidade civil, ele não vai precisar resgatar investimentos, basta ele acionar a apólice de responsabilidade civil. Então a gente está dando aqui o exemplo do veterinário. Sim. Mas isso também... São N situações, né? Imprevisão acontece em qualquer segmento, sim, em qualquer emprego. Sim, tem os advogados, tem os contadores, são profissionais liberais. Perfeito. Então são mais de 40 profissões amparadas por essa apólice de responsabilidade civil profissional. E aí, no caso, você consegue, o segurado ele consegue contratar um profissional somente, ou tem que ter pelo menos mais de uma pessoa? Então, você tem uma apólice de responsabilidade civil para cada profissional. Tá. Então, é uma regra SUSEP, que você não pode contratar duas apólices para o mesmo risco, com exceção do seguro de vida.
Entendi. Não sou especialista, mas eu sei disso. Então, o seguro de vida você consegue contratar 2 apólices para o mesmo risco. O que for diferente do seguro de vida, você não consegue. Então, por exemplo, seguro de carro, você não consegue ter 2 apólices. Né? Você até pode, mas você tem que notificar a outra seguradora que você está contratando uma outra apólice para aquele mesmo carro. Entendi. Tá? Então, para responsabilidade civil, você tem uma apólice para cada empresa, uma apólice para cada profissional liberal. E Marcos, eu acho muito legal esse segmento porque ele é muito diferenciado, né? Inclusive fica a dica, você corretor, se não conhece ainda esse produto, para você procurar explorar, porque realmente é algo muito diferenciado e que traz muita diferença para o mercado, né? E eu imagino que você, que escolheu esse segmento, como é que foi, assim, você escolher falar, olha, eu quero focar nesse nicho? Houve alguma oportunidade? Como é que você teve esse insight de trabalhar focado nesse produto? Então, quando eu me formei na SUSEP, quando eu peguei lá o registro, pesquisei no mercado e eu verifiquei que, assim, o seguro de carro, ele é muito popular entre os corretores de seguro de carro, principalmente seguro de carro. Então, todo corretor hoje em dia vende seguro de carro. E na estratégia... A concorrência é muito maior, né? É muito maior. Então, eu quis me diferenciar em relação aos demais corretores. Entendi. Tá? Então, eu pesquisei em relação aos produtos disponíveis dentro daqueles que eu poderia comercializar, porque você tem basicamente tem a SUSEPinha, né, onde você tem ali apenas onde você comercializa apenas seguro de vida e plano de saúde, e você tem a SUSEP completa. Então, dentro da SUSEP completa, qual é o seguro que eu poderia me especializar para que eu pudesse me diferenciar dos demais corretores? E aí eu acabei escolhendo o seguro de responsabilidade civil. E aí, pesquisando esse seguro, eu cheguei à conclusão que, assim, ele tem muito detalhe. É importante estar ambientado, né? Isso é uma coisa que a gente destaca bastante para os corretores da Activa. A gente fala assim, pessoal, vamos estudar mais, vamos saber o que está vendendo. Isso faz toda a diferença, né? Faz a diferença. E dentro desse nicho específico do seguro de responsabilidade civil, você tem o profissional, são mais de 40 profissões. Você tem a parte do empresarial também, que é ou seja, você tem, assim, é um mar de possibilidades igual ao do seguro do carro. Mas aí, com a nossa atuação, com o seguro de responsabilidade civil, não tem jeito. As pessoas perguntam, pô, mas você faz seguro de responsabilidade civil, mas você faz seguro de carro? Aí, assim... Liga a palavra seguro, né? Aí, às vezes, para atender ali um amigo, né, atender um parceiro de negócio, aí você acaba, não, tudo bem, eu faço. Então, meio que por osmose, você vai se especializando também no seguro de carro. Tá. Então, hoje na minha carteira eu tenho, obviamente, seguro de carro, seguro residencial. A gente acaba até usando muito do que a gente conhece em relação ao seguro de responsabilidade civil, na parte do seguro residência, no seguro de carro, no seguro de condomínio. A gente acaba usando esse conhecimento para esses outros seguros mais populares. Entendi. Entendeu? Então, assim, esse foi o meu objetivo. Pegar um produto, é um produto que eu gosto de trabalhar, é um produto amplo, você consegue fazer várias segmentações. Eu posso ser especialista em seguro de responsabilidade civil para os profissionais da medicina. Olha só, que específico. E quanto mais nichado, melhor você se comunica com aquele público, né? Profissionais da saúde. Então você vê enfermeiro, tem médico, dentista. Aí você tem, médicos, cardiologistas, risco dos obstetras. Verdade, nunca parei para pensar nisso. Olha só que interessante. Então, por que, por exemplo, o risco de um obstetra é muito alto? Porque está cuidando da mãe e do bebê. Né? Então, o risco é alto. A indenização tem que ser maior por conta de ter 2 vidas ali que o profissional está cuidando. Então, e no caso, o profissional, o obstetra, ele contrata para ele mesmo. O hospital não fica apartado disso. Também tem o seguro de responsabilidade civil do hospital. Olha só, então,
um mercado muito amplo, né? É muito amplo. E muito amplo. são muitas vantagens ali envolvidas para aquele profissional, justamente porque essas coisas acontecem justamente quando você menos espera. Às vezes é quando você está mais apertado ali e acontece, Isso. né, alguma coisa, algum problema, como resolver, né? Você pode estar apartado ali pelo seguro. Isso. Um outro ponto que eu considero muito importante em relação ao seguro de responsabilidade civil é um seguro que fideliza muito o segurado. Uhum. Tá? Então, por exemplo, só traçando um paralelo em relação ao seguro do carro, que é o seguro mais popular. Uhum. Toda renovação a gente pode trocar de seguradora tranquilamente. Uhum. Tá? Então, eu tenho ali Tóquio, eu vou trocar por Allianz, depois eu volto para Tóquio. A gente tem aí uma flexibilidade maior em relação a isso. Agora, quando a gente fala de responsabilidade civil, isso já não acontece. Então, assim, um item que eu acho muito importante em relação ao seguro de responsabilidade civil é a fidelização em relação aos segurados. Uhum. Então, por exemplo, no seguro de carro, quando a gente vai renovar o seguro de carro, até fazendo um paralelo, que é o seguro mais popular. Com certeza. Então, a gente consegue, na renovação, trocar. Então, a gente muda da seguradora A para B, depois da B para C para D. Então, é muito flexível em relação a isso. Uhum. Agora, quando a gente fala do seguro de responsabilidade civil, a gente já não consegue fazer, a gente já não tem tanta flexibilidade. Então, uma vez contratado com a seguradora A, eu vou vai ter até que o fim. Vai até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Enquanto houver Olha que interessante. aquela atuação profissional, eu tenho, mas eu quero ter uma pólice mais abrangente. Posso trocar da seguradora A para B? Aí o corretor tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Tem que entrar em contato com a seguradora, tem que negociar as coberturas, que vai passar de uma para outra. Porque os contratos mudam, né? E detalhes do produto também podem mudar, as coberturas. Porque tem a retroatividade. Uhum. Então, vamos pegar ali, por exemplo, um profissional da saúde, um médico, um cardiologista, por exemplo. Ele tem ali a apólice dele durante 3 anos. No primeiro ano que ele contratou a apólice, ele foi acionado em relação a algo que ele fez no primeiro ano que ele contratou a apólice. Poxa, mas há 3 anos atrás tem cobertura? Sim, tem cobertura. É o que a gente chama de retroatividade. Entendi. Então, se nesse meio tempo ele muda de seguradora, será que aquela retroatividade ele vai ter amparo ou não? Sim. Então, por isso que é complexo. Fideliza o corretor e por isso que eu sugiro que o corretor procure se especializar nesse tipo de seguro. Um outro ponto específico, se você me permite, assim, ó, o que acontece? Eu sou especialista em seguro de responsabilidade civil. Qual é a seguradora que eu tenho que ter cadastro? É na que seja a melhor do seguro alto? Não necessariamente. Com certeza, varia muito, né? Isso, então assim, você tem seguradoras específicas que trabalham com seguro de responsabilidade civil. Às vezes ela pode ter até uma variedade de produtos, mas ela é mais forte em um produto específico. Né? Isso, então por exemplo, eu tenho seguradoras específicas do seguro de responsabilidade civil, que muitas vezes um corretor tradicional de carro não conhece. Entendi. Então ele tem que pesquisar, ver quais são as seguradoras que são líderes nesse nicho, então ele tem que fazer ali o cadastro, então faz o cadastro na seguradora A, na seguradora B, na seguradora C, que são as específicas, tá? Mas eu tenho aqui o cadastro nas seguradoras de carro, e elas também oferecem o seguro de responsabilidade civil? Sim, oferecem, mas não necessariamente elas são a que tenha o melhor produto para o seu segurado. Sim, você tem que sempre se colocar no lugar do segurado, né? E oferecer o que há de melhor no mercado, com certeza. Mas ela é muito boa em seguro de carro, realmente ela é muito boa, mas em responsabilidade civil pode não ser bom. Sim, com certeza. Entendeu? E Marcos, agora para fechar, você tem algum case de algum cliente seu que precisou usar a apólice ali e teve esse amparo? Para contar pra gente, para quem não sabe, o Marcos ele tem mais de 10 anos de corretora, então é um longo trajeto aí que ele teve, e aí eu quero entender um pouquinho mais sobre os seus segurados. O que eu considero como um case de sucesso, na verdade é uma contratação, tá?
tá? Porque, na verdade, o corretor de seguros, ele foge do sinistro, né? Mas, é claro, a gente tem que dar toda a assistência nesse momento. Dentro daquilo que a gente consegue, a gente dá assistência. Mas o que eu considero como um case de sucesso foi justamente no momento de contratação. Eu tenho na minha rede de contatos uma advogada especialista em proteger médicos. Então, ela tem para a vida dela proteger médicos. Tá. Ela não processa médicos, ela defende os médicos. Ela também nichou a profissão dela, né? Porque Isso. ela poderia ser advogada de N nichos e ela escolheu focar em um. Isso mesmo. E aí, nós entramos em contato, né? Nós tivemos essa conexão, houve essa conexão do nosso trabalho, porque ela passou a oferecer o meu trabalho para os clientes dela. Tá. Uma advogada oferecendo o meu trabalho para os clientes dela. E aí foi uma amiga dela de infância, uma especialista em obstetrícia. Tá. Ela é ginecologista e obstetrícia, amiga de infância dessa advogada. Perfeito. Então a gente fez um grupo no WhatsApp, eu, ela e essa amiga dela. Então a gente começou a debater ali, a conversar. Aí tem as condições gerais. Aí eu fiz a leitura das condições gerais, ela fez as críticas dela, tal. E aí culminamos numa apólice para a amiga dela, que é especialista em obstetrícia, ginecologista. Então, foi assim o que eu considero um case de sucesso. Então, o meu trabalho foi validado por quem tem um conhecimento jurídico. Olha só, que defende um médico, né, que tem a especialidade de defesa, né, dos profissionais da saúde, né, e foi a validação do meu trabalho, da excelência do meu trabalho. Com certeza. Então, isso eu considero como um case de sucesso. E é muito legal a gente entender sobre essa questão do como a união faz a força, né? No caso, o seu trabalho foi vendido graças ao seu contato com a advogada. Então é muito legal para você, corretor, fazer essa rede de networking, né? Hoje a gente tem encontros também que acontecem. Eu vejo que o Marcos, ele participa bastante e faz muito sentido para o corretor ter esse amparo também, né? Faz sentido porque recentemente eu estava lendo umas notícias e vi lá que, acho que por dia, uma quantidade tipo 50 ou alguma quantidade mais ou menos nessa linha. Cerca de 50 corretores são cadastrados diariamente para obter a SUSEP. Então, se você pensar que a quantidade de profissionais que estão entrando no mercado, então, como que você vai se diferenciar? Sim. Como que você vai chegar naquela pessoa que precisa do seu produto? Então, a rede de network que você tem, que você usa, vai ser o seu diferencial para você chegar naquele cliente, naquele segurado. Então, é muito importante que o corretor de seguros tenha rede de network, saiba trabalhar a sua rede de network para que ele chegue no segurado. E aí, quando ele conseguir chegar nesse segurado, porque basicamente o segurado ele vai ter o corretor que ele conseguiu, sabe-se lá da onde, Sim. e ele vai ter um outro corretor que é amigo do amigo dele. Que gera muito mais confiança, então, né? eu vou justamente nesse cara aqui. Com certeza. E aí você chegou nele. Aí você tem a oportunidade de dar o seu conhecimento, porque hoje em dia os segurados contratam os corretores pelo conhecimento que eles apresentam. Sim, né? Eu vou contratar quem não conhece do produto? Não, é verdade. Então, esse a gente que é já o ponto. cria-se essa barreira, essa desconfiança, né? Então, Isso. o conhecimento é sempre muito importante. E também a rede de network. E a rede de network. Ô Marcos, agora eu só quero saber se você tem alguma dica final, algum conselho, pode olhar para essa câmera aqui, que você gostaria de dar para os corretores de seguro? Conselho que eu daria para os corretores de seguros? Bom, o que eu conselho busquem o conhecimento, busquem se diferenciar em relação à sua concorrência. Isso é uma busca constante, tá? Não tem nenhum problema se você quer ser um especialista em seguro de carro, não tem problema,
mas busque de uma forma ou de outra você se diferenciar do seu concorrente. Tá? Então, porque quando o cliente contrata o serviço de um corretor, ele também busca o conhecimento, ele quer ter a segurança de que está contratando um seguro via corretor de seguros que conheça o produto. Então, muitas vezes, desmistificar as cláusulas, explica para ele o que é o carro extra 7 dias, o que é o cara que tem ali a cobertura de responsabilidade civil, o guincho, a distância. Isso eu estou falando para o seguro do carro. Agora, se o corretor quer se diferenciar em relação aos produtos, então que ele busque um produto que faça com que o coração dele bata mais forte. Ah, sim. Né? Nada mais então, justo. Que seja responsabilidade civil, mas a gente tem muitos outros seguros tão importantes quanto o seguro empresarial. Não tenha medo de nichar, focar em um específico. Não tenha medo. Isso pode ser um diferencial, na verdade. Pode ser um diferencial. Pode ser um diferencial. Esse que é o ponto. Bom, tá certo. Muito obrigada para você que ficou assistindo até aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!